Olá pessoal, prazer em revê-los, mesmo que remotamente. Se por acaso você chegou aqui nesse vídeo e não conhece o nosso canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque a cada novo vídeo que a gente postar, você vai ficar sabendo. E para que esse vídeo possa chegar a uma quantidade menor de pessoas, eu peço que você registre o seu like aqui. Ok, gente? Hoje nós vamos falar sobre o operador union. O que é que ele faz? Ele combina resultados que vêm de duas ou mais instruções SQL em apenas um resultado. Então imagine aí, por exemplo, que você tem um conjunto de dados que vai vir de um select e um outro conjunto de dados que vai vir do outro select, seja você utilizando o inner join, left join, right join, enfim, um resultado de dados. Ele vai pegar esses dois resultados e vai agrupar em apenas um resultado e vai exibir para o usuário. Porém, para que isso aconteça, obrigatoriamente os conjuntos de dados eles devem ter a mesma quantidade de colunas, tá? E se eventualmente, vamos imaginar aí dois conjuntos de dados, tá? Então digamos que no primeiro conjunto de dados tem um registro lá, por exemplo, código 10 e nome José. E no segundo conjunto de dados tenha também o código 10 e o nome José, o que é que ele vai fazer? Ele não vai trazer esses dados repetidos, ele traz apenas uma ocorrência dessa linha, desse registro, tá certo? Ah, mas eu preciso, Fábio, que esses dados venham repetidos. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o operador ALL. Então vai ser uma combinação entre union e o outro operador ALL. A sintaxe é muito simples. É um select normal, você vai utilizar o operador union. Se você quiser distinguir se eventualmente tiver repetição de registro, você utiliza apenas o union. Mas se você necessita que os dados venham repetidos, então você vai utilizar também, combinado com o union, o operador ALL. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá para o PHP MyAdmin. Então olha só, gente. Nosso banco de dados aqui, DBStock, observe que eu tenho a tabela TB-usuário, que tem 3 colunas, CO-usuário, NO-usuário e NO-CPF. E eu também tenho aqui a tabela TB-usuário-migração, que armazena dados de um sistema que foi legado, certo? Observe que aqui eu tenho apenas dois campos, o código e o nome. O código é do tipo inteiro, o nome é do tipo Vachar. O usuário tem 3 campos e o usuário migração tem apenas 2 campos. Digamos que eu queira trazer todos os campos da tabela TB usuário, tá? Então eu vou utilizar aqui o asterisco TB usuário. Aí eu vou utilizar aqui o operador union, certo? E eu quero trazer todos os dados da tabela TB usuário migração. Vamos ver aqui esse resultado. TB usuário migração. Vou executar, ele vai me dar um erro dizendo o seguinte, é que os comandos select usuários têm diferentes números de colunas. Verdade, né? TB usuário, ele tem 3 colunas e TB usuário migração tem apenas 2 colunas. Então eu preciso especificar quais são as colunas que eu de fato preciso retornar. Se eventualmente a quantidade de colunas aí, TB usuário, fossem 2 colunas, ou TB usuário migração fossem 3 colunas, não haveria problema em utilizar o asterisco. O problema aí é porque a quantidade de colunas diverge. Então eu vou especificar quais colunas eu quero trazer. Da primeira tabela eu quero trazer o CO usuário e também NO usuário. Da tabela usuário migração eu quero trazer código e também nome. Vou executar aqui e olha só, ele traz para mim os registros que estão, esses 3 primeiros aqui, ó, eles estão na tabela usuário e os 2 de baixo estão na tabela usuário migração. Aí olha só, de só guardar esse comando aqui e quero fazer o seguinte teste com você, ó, select asterisco from TB usuário migração. Olha só, na tabela usuário migração existe também o usuário Procópio que existe lá na tabela TB usuário. Então esse registro ele está se repetindo. Digamos que eu necessito de fato que esse registro repetido ele apareça. Então eu vou utilizar aqui o union all. Vou executar isso daqui e agora você vai ver que ele vai aparecer aqui. O Procópio aparece na tabela TB usuário e o Procópio também aparece na tabela TB usuário migração. Eu também posso fazer uma ordenação normal disso daqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, um order by. Eu também posso apelidar aqui, tá? Vamos colocar assim, as, digamos, código e aqui as usuário, por exemplo, certo? Então eu quero fazer a ordenação por qual campo? Pela segunda coluna. Eu vou colocar aqui order by 2, por exemplo.
for executar isso aqui, observe que agora ele veio ordenado de forma ascendente. Beleza, gente? Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações para que a cada novo vídeo você fique sabendo. Eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.